Antes de começarmos a rezar, vamos reservar um momento para meditar na Palavra de Deus. Depois disso, rezaremos juntos. Gostaria de refletir com você sobre o capítulo 11 de Hebreus. Se você já se sentiu inseguro, sobrecarregado ou já se perguntou se a sua fé tem algum valor, essa mensagem é para você. Se isso fala com você, escreva nos comentários: Senhor, aumentai a minha fé. Eu gosto de chamar esse capítulo de A Galeria da Fé, pois ele apresenta testemunhos vivos e impactantes sobre o que significa confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sem sentido. Hebreus 11 diz: A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Esse único versículo nos oferece uma definição profunda e inspiradora de fé. Ele nos mostra que a fé não é apenas um desejo ou um pensamento positivo. Fé é substância. Ela tem consistência, tem firmeza. É o chão sólido onde pisamos quando tudo à nossa volta parece desmoronar. Fé é a segurança que carregamos, mesmo quando a resposta ainda não veio, quando a cura ainda não chegou, quando as portas continuam fechadas. Fé é declarar com ousadia: Deus continua sendo fiel e está agindo, mesmo que eu ainda não consiga enxergar. Coloque nos comentários: minha fé está em Deus, mesmo sem ver, eu creio. Pense nisso. A fé é a prova daquilo que ainda não vemos. É como se guardássemos no coração uma garantia celestial de algo que ainda está por vir. E sabemos que chegará, porque aquele que prometeu é digno de confiança. A fé se revela nos momentos simples da vida cristã, situações que parecem banais para o mundo, mas que são preciosas aos olhos de Deus. Fé é como uma mulher que recebe uma notificação de despejo. Ela não sabe o que vai acontecer, suas economias acabaram, as dívidas só aumentam. Mesmo assim, à noite, ela se ajoelha, levanta as mãos e adora ao Senhor. Não porque tudo está resolvido, mas porque crê que Deus abrirá um caminho. Isso é fé. Fé também é como um homem que, vez após vez, é desmotivado. Dizem que ele não tem preparo, nem estudos, nem capacidade para abrir uma empresa ou iniciar um ministério. Mas, mesmo com o coração batendo forte e as mãos suadas, ele segue adiante, porque acredita mais no que Deus falou do que nas críticas. Isso também é fé. O que mais Hebreus 11 nos ensina sobre a fé? Ali lemos que foi por meio da fé que Enoque agradou a Deus. Ele andava com o Senhor com tamanha intimidade que foi levada por ele sem experimentar a morte. Isso nos mostra o poder de uma vida guiada pela fé. E então vem uma afirmação clara e direta: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é apenas difícil, é impossível. E por quê? Porque a fé é a atitude do coração que diz: Senhor, eu creio que Tu existes. E mais, eu creio que Te importas comigo, que me vês e que recompensas aqueles que Te buscam de coração sincero. Ter fé não é saber de tudo, mas confiar plenamente naquele que sabe. Noé nunca havia visto uma enchente. Alguns estudiosos acreditam que talvez nem chovesse ainda na terra. Mas quando Deus mandou construir a arca, ele obedeceu. Enfrentou zombarias, foi alvo de piadas, mas persistiu, porque temia mais a palavra de Deus do que o julgamento das pessoas. Sua obediência salvou sua família. Abraão recebeu o chamado para deixar sua terra, sua família e tudo o que lhe era familiar. E mesmo sem saber o destino, ele atendeu à voz de Deus. Isso é fé. Sara era idosa, seu tempo natural de gerar filhos já havia passado, mas ela recebeu forças para conceber. Por quê? Porque reconheceu a fidelidade de Deus.
Ela olhou para sua condição, suas limitações, mas escolheu confiar que a promessa divina era maior que sua realidade. E você? O que tem feito por fé? Quais passos tem dado porque crê naquele que falou com você? Qual é a sua história de fé? Todo cristão precisa ter uma. Escreva nos comentários: eu estou caminhando pela fé. Ou, se quiser, compartilhe brevemente o seu testemunho. Toda caminhada verdadeira com Deus passa por momentos em que não temos todas as direções, mas seguimos confiando mais no Senhor do que nas circunstâncias. Talvez você esteja sendo fiel nos dízimos mesmo com as contas apertadas. Talvez esteja orando por alguém que se distanciou de Deus. Talvez esteja mantendo seus valores num mundo que despreza a santidade. Ou talvez esteja começando algo novo, escrevendo, empreendendo, servindo, mesmo sem apoio ou garantias. Fé nem é sempre algo visível ou barulhento. Às vezes ela se mostra na perseverança silenciosa, às vezes é continuar confiando mesmo com um diagnóstico difícil. Às vezes é servir mesmo quando ninguém parece notar. Fé pode não trazer resultados imediatos, mas sempre atrai o olhar de Deus. Hebreus 11 não é apenas uma lista de heróis bíblicos, é um modelo de vida para nós hoje. E lembre-se, fé não é só para ver milagres acontecerem, ela também é necessária para suportar os desertos da vida. A fé, que espera o impossível, também se sustenta quando o milagre ainda não chegou. Você não precisa de uma fé perfeita, apenas de um coração disposto. Deus honra até mesmo a fé pequena, sincera. Honra por quem ora chorando. Honra quem diz eu confio, mesmo sem forças. Hoje, que a sua fé seja fortalecida, que sua confiança em Deus cresça e que sua história inspire outros a crerem também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé montanhas se movem, correntes são quebradas e o impossível se torna real. Permaneça firme, continue confiando e jamais se esqueça, sua fé não é em vão. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente amém e compartilhe com alguém que precisa de fé hoje. Agora vamos rezar. Senhor Jesus, aqui estou novamente diante de Ti, com um coração humilde e cheio de gratidão. Tu és o Deus de Abrão, o Deus de Sara, o Deus de Noé, e também és o meu Deus. Tu és imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que chama à existência o que ainda não existe, e Tu ainda és o Deus que honra a fé daqueles que confiam em Ti. A Tua palavra nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Mas, Senhor, eu confesso, nem sempre é fácil viver com base nessa fé. Há dias que sou tentado a seguir o que vejo e não o que creio. Momentos em que as vozes do medo gritam e o silêncio parece interminável. Mas te agradeço, porque a fé não depende do que meus olhos enxergam, e sim de quem Tu és. Por isso, hoje, escolho confiar. Eu creio que mesmo sem entender todos os passos, Tu estás conduzindo meu caminho. Mesmo quando me sinto no deserto, Tu permaneces como nuvem de proteção de dia e fogo de direção à noite. Mesmo que a promessa pareça distante, como aconteceu com Sara, Tu ainda és o Deus fiel e nunca chegas atrasado. Espírito Santo, ajuda-me a caminhar como aqueles que vieram antes de mim. Que eu ande em comunhão contigo como Enoque, e que minha vida se torne um testemunho que alegra o céu. Como Noé, que eu continue obedecendo, mesmo quando não vejo nenhum sinal da chuva. Que eu construa com fé, mesmo quando outros zombam, porque confio mais na Tua voz do que nas opiniões ao redor. Como Abraão,
Que eu tenha coragem de ir quando tu disseres vá, mesmo que o destino ainda esteja oculto. Ensina-me a confiar mais no Deus que chama do que no caminho que vejo. Como Sara, fortalece meu coração para crer que ainda há tempo para o cumprimento da promessa. Mesmo que tudo ao meu redor diga que é impossível, que eu continue considerando a tua fidelidade maior do que qualquer circunstância. Senhor, não quero uma fé superficial que se abala facilmente. Desejo uma fé sólida, que permanece firme nas tempestades e que se ajoelha em reverência nos momentos de paz. Aumenta minha fé, Senhor. Que ela não dependa de emoções ou do conforto, mas de uma entrega verdadeira e profunda. Que não esteja firmada apenas nos teus feitos, mas principalmente no teu caráter. E que essa fé produza frutos verdadeiros. Que me leve à obediência e não apenas à empolgação. Que gere ação e não só palavras bonitas. Que me torne mais amoroso, mais humilde, mais corajoso. Tu disseste que, com fé, montanhas se movem. Por isso hoje eu falo com as montanhas da minha vida. Montanhas de medo, insegurança, enfermidade, escassez, desânimo espiritual e declaro, sejam removidas em nome de Jesus. Confio, Senhor, que mesmo quando não vejo, Tu estás agindo. Mesmo na minha fraqueza, Tu manifestas Tua força. Mesmo quando o mundo diz que é o fim, Tu dizes, ainda não terminei a Tua história. Tu és o Deus que dá vida a ossos secos. Tu és aquele que abre o mar, que anda sobre as águas, que acalma a tempestade com apenas um sussurro. E eu creio que Tu podes fazer isso na minha vida também. Que minha fé seja um lugar onde Tu habitas. Que meu coração seja um solo fértil para a Tua palavra frutificar. Que meus dias sejam repletos de pequenos atos de fé, momentos em que escolho confiar e obedecer, mesmo que nada tenha mudado ainda. Que minha casa seja um ambiente de fé, um lar onde as crianças aprendam a rezar, onde a paz seja constante e onde Tuas promessas estejam escritas em cada ambiente, em cada parede, em cada vida. Senhor, eu sei que dificuldades virão. Haverá tempestades, dores, provações. Mas também sei que Tu és maior que tudo isso. Tu mesmo disseste em Isaías 41, não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. E é nessa promessa que me firmo. É nela que me apoio quando os ventos sopram fortes. É ela que abraço quando a noite parece longa. Creio que Tu me sustentas mesmo quando me sinto fraco. Creio que estás me fortalecendo mesmo nos momentos de cansaço. Peço-te coragem, Pai. Coragem para continuar caminhando pela fé, mesmo sem ver a estrada completa. Coragem para continuar servindo, orando, amando e semeando, mesmo quando a colheita ainda não chegou. Dá-me perseverança, dá-me firmeza. Faz de mim alguém que não desiste facilmente, alguém que, como a árvore de Jeremias, tem raízes profundas no Teu Espírito, que permanece verde mesmo na seca e continua frutificando mesmo nas estações mais difíceis. Senhor Jesus, te agradeço por nunca deixares aquele que caminha contigo. Obrigado por honrares os que confiam em Ti. Tua palavra afirma que sem fé é impossível Te agradar, mas que quem Te busca com sinceridade será recompensado. Por isso, eu Te busco. Desejo Tua presença mais do que respostas, Tua face mais do que soluções, Tua vontade acima da minha. Que minha vida seja um testemunho vivo de fé, que outras pessoas ao verem minha história reconheçam. Foi Deus. Que através da minha caminhada,
vejam teu poder, tua graça e tua bondade. Obrigado, Senhor, por seres paciente enquanto aprendo a andar contigo. Obrigado por me levantar quando tropeço, por me fortalecer quando estou cansado, por me cercar com tua presença, tua palavra e tuas promessas. Eu te louvo, Jesus, te exalto, te amo e entrego tudo o que sou mais uma vez aos teus pés. Obrigado por ouvir minha oração, no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, coloque nos comentários Amém com um sinal de fé. E se precisar de oração por algo específico, conte nos comentários. Será uma alegria rezar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.